Boa tarde a todas, todos. Deixa eu desligar aqui meu. Hoje a gente tem um fogo especial. Vamos falar, todos os nossos episódios estão sendo bem legais, né? A gente tem procurado conversar com pessoas que trabalham em áreas diferentes e que atuam e estudam diferentes aspectos do fogo. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o Lucas Paulucci, que é biólogo, né, com doutorado, mestrado e doutorado em ecologia, teve uma experiência na Austrália e vai falar para a gente, né, sobre a pesquisa que ele tem realizado com, com o papel na realidade da fauna, né, na restauração de áreas queimadas e também o impacto do fogo sobre a biodiversidade. Vamos ver se ele entra. Acho que ele já está aqui. Já. Oi, Lucas. Oi, Anne. Você está me ouvindo? Sim, estava um pouco lento Tudo aqui, bom mas com agora você? sim. Tudo bem? Tudo jóia. Joia. Deixa eu ver, minha luz acho que está um pouco escura, né? Deixa eu tentar. Não? Daqui a pouco vai escurecendo, né? E aí eu já É, acende toda a luz aqui. mas você estava claro aqui, mas agora acho que foi. Lucas, obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? É sempre um prazer assim conversar com você. E como eu estava falando antes, a gente tem buscado trazer pessoas que falam de temas diferentes relacionados ao fogo, né? Então, Sim, nos últimos dois programas a gente falou de saúde, no programa passado a gente falou do Pantanal, um pouco da parte de monitoramento. Eu acho que agora a gente vai falar um pouco do papel da biodiversidade, mais especificamente da fauna, né? De algumas espécies assim da fauna na recuperação das áreas queimadas e também até como no fogo em si, né? Então, eu eu queria a gente sempre começa entendendo quem é a pessoa que a gente está conversando. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, da tua experiência, como você entrou nesse tema. sim. Obrigado, Anne. É eu que agradeço, na verdade, o convite, né? Uma honra estar aqui. Eu tenho acompanhado os episódios, tem sido muito legal. Então, uma honra participar do EFOM. Obrigado pelo convite. Bom, como você disse, né, eu sou biólogo, eu tenho mestrado em entomologia, doutorado em ecologia, tenho bastante interesse nessa parte de estudar, principalmente distúrbios antrópicos, que são os impactos dos distúrbios, ações causadas por nós, seres humanos, né, e os impactos que essas ações têm sobre a biodiversidade como um todo, principalmente com foco na fauna, né. Então, aqui no nosso laboratório, aqui no meu laboratório de Viçosa, a gente tem esse interesse de tentar entender como que essas ações nesses distúrbios, e o fogo é um dos principais que a gente tem trabalhado, impactam de maneira geral o sistema, trabalhando com alguns grupos da fauna, né, especificamente. Na verdade, os distúrbios eu comecei um pouco antes, né, do fogo propriamente dito. Desde a época da minha graduação, eu já me interessava nesses distúrbios. Comecei trabalhando com impactos de fragmentação, né, que é um dos distúrbios antrópicos, sobre a comunidade de alguns grupos, principalmente insetos, né, com o foco que a gente tinha aqui de formigas. Então, só que aí, a partir do doutorado, em 2012, quando eu entrei no doutorado em ecologia, eu estava procurando, né, algum projeto que eu poderia abordar esse tema de distúrbio e efeito na biodiversidade. E então, meu colega e amigo, Ricardo Solar, eu até vi ele entrando aí, que hoje é professor na UFMG, ele estava trabalhando com o grupo do Jos Barlow, né, que trabalha bastante com fogo também, e eles ficaram sabendo do experimento no IPAN, né, que ia começar o segundo fogo na área 2. Foi logo no mesmo ano,
E o meu amigo Bob me falou, né? O Ricardo falou, olha, tá sabendo, né? O Joss comentou comigo. Quem sabe você está procurando justamente um projeto para trabalhar com distúrbio e vamos lá, quem sabe, conversa com o pessoal. Então, eu entrei em contato com o Paulo Brando, que estava coordenando o experimento, né? E falei que eu tinha interesse de trabalhar com isso, especificamente com os grupos de fauna, né? E como o foco na época dos experimentos era mais voltado para a vegetação, impacto do fogo na floresta em si, aí o Paulo topou e toda a equipe do IPAM e eu tive a oportunidade de desenvolver meu doutorado lá nas áreas experimentais do IPAM no Mato Grosso, né, na floresta amazônica. E então, como eu já tinha esse interesse e essa experiência em insetos, foi que eu fui desenvolver meu doutorado lá nas áreas queimadas, especificamente com formigas, né, para investigar quais seriam os impactos do fogo, das queimadas recorrentes, nesses insetos. Então, mais ou menos por aí que eu comecei com fogo, lá em 2012, e então já tem, assim, vão 8 anos, né, do início do doutorado, e desde então, tem sido um dos principais temas linhas de pesquisa que eu tenho atuado. Esse foi o Legal. começo. É. Não, é interessante, né? Porque quando a gente pensa em fauna, normalmente a gente pensa naqueles bichos maiores. Eu vou falar assim, né, naqueles bichos, animais maiores, né? Carismáticos. Carismáticos, né? A gente não vai falar de mico-leão dourado aqui, porque isso é só na Mata Atlântica, gente, Verdade. né? É. Então, mas aí você escolheu trabalhar com invertebrados, né? E assim, por que essa escolha? E qual enfim, né? Qual a razão? Uhum. E por que é mais fácil, ou não sei se é mais Uhum. fácil, enfim, por que você escolheu trabalhar com invertebrados? Sim. Anne, na verdade a gente tem um foco na mídia sempre maior, né, nos bichos que são mais carismáticos mesmo, né? A gente gosta de brincar que é a fofofauna costuma aparecer um pouco mais, tem essa divulgação maior, mas a verdade é que os insetos, eles são organismos muito importantes, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nas formigas, que é o grupo principal que eu trabalho, e com os cupins também. Esses dois insetos, esses dois grupos, eles constituem mais da metade da biomassa de animal em uma floresta tropical. Então, se a gente pensar assim, pegar todos os bichos de uma floresta, anta, onça, tamanduá, que ocorre na Amazônia, no sul da Amazônia, né? E todos esses bichos grandes que a gente costuma pensar, porco do mato, eles não dão peso de formiga e cupim juntos, né? Então, mais da metade desse peso de animais constitui por esses dois grupos. Então, só daí a gente consegue pensar a importância ecológica de tanto de bicho desse que tem lá, né? Então, eles fazem parte de muitas funções ecossistêmicas e, por exemplo, eles são alimentos também para esses grandes animais, né? Então, se a gente pensar no tamanduá, bandeira, tamanduá mirim, que ocorre no sul da Amazônia também, eles comem basicamente formiga e cupim, né? Então, eles controlam também outros bichos. Então, eles são, por si só, muito importantes pela quantidade. Tá? E, além disso, a gente tem várias funções ecossistêmicas, né, que esses organismos desempenham. É o que a gente chama de funções ou processos ecossistêmicos que são associados a esses insetos, tá? E eles, de alguma forma, por desempenhar essas funções, eles contribuem para a manutenção do funcionamento saudável do ecossistema, né? Então, vou dar alguns exemplos. As formigas. A gente acha que é porque a gente vê as saúvas cortando folha, então a gente tem a tendência de pensar que a maioria das formigas são herbívoras e cortadeiras de folha. Na verdade, a minoria, né? Então, muitas formigas, elas são predadoras, elas predam outros insetos, e isso tem um papel muito importante no funcionamento do ecossistema, porque essas formigas, elas controlam populações ou comunidades de outros insetos, por exemplo, herbívoros. E algumas dessas funções ecossistêmicas, né, quando elas têm importância para nós, humanos, a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então, alguns desses insetos, essas funções que eles prestam, acabam sendo boas para a gente, portanto, são serviços. Esse exemplo é um das formigas, né? Então, elas fazem controle biológico, elas podem, por exemplo, predar herbívoros que vão comer tanto
né? Plantas de floresta quanto de plantação também. Mas não só isso, elas cavam muitos buracos no solo para construir ninho, né? Então isso tem um revolvimento de matéria, de nutrientes, uma aeração do solo, né? Então isso vai facilitar a germinação de plantas, por exemplo. Os cupins fazem isso também, eles têm um papel essencial nesse revolvimento de solo, são grandes decompositores e isso aumenta a disponibilidade de nutrientes que a gente tem naqueles solos, né? E então todas essas funções elas são muito importantes para a manutenção do ecossistema. Outras que são muito importantes que incluem essas funções, a gente poderia citar a dispersão de sementes, né? Então, se pensar, eu falei aqui que tem muita formiga na floresta, né? Então, aquele tanto de formiga removendo semente, isso beneficia ou favorece a regeneração natural da floresta, porque essa dispersão das sementes pelas formigas, ela aumenta a chance da planta germinar, né? Da semente germinar. Porque muitas vezes as sementes vão ser removidas, né, dispersas, para um local que é mais adequado, né, para a germinação das plantas. Então, geralmente as sementes vão cair embaixo da planta mãe, que gerou ela, e se elas ficassem ali, teria muita competição com as outras sementes, uma atração maior de predadores ali para predar as eventuais plantas. Então, essa dispersão que os invertebrados fazem, vertebrados fazem também. A gente sabe que aves, alguns pequenos mamíferos dispersam sementes, médios e grandes, mas pelo tanto de inseto que tem que eu comentei antes, esse papel é muito importante, né? E na verdade não só as formigas fazem isso. A gente tem um outro exemplo muito interessante que são os besouros rola-bosta, né? Eles são atraídos por fezes de vertebrados grandes, preferencialmente vertebrados. Então, por exemplo, as antas, elas defecam muito lá na floresta e tem muita semente lá. E o que acontece é que vários desses besouros, eles vão remover essas fezes porque eles se alimentam dela e também usam para fazer ninhos, né? E com isso eles acabam removendo essas sementes também, enterrando essas sementes. Então é um papel de dispersão que é uma função ecossistêmica muito importante desses insetos, né? Então a gente tem, além da quantidade de bicho, de peso mesmo, a gente tem, eles podem servir como alimento, e a gente tem essas funções ou serviços ecossistêmicos que eles desempenham. E ainda, outra característica importante e interessante desses insetos é que muitos deles são o que a gente chama de bioindicadores, né? Ou seja, eles indicam distúrbios que podem estar acontecendo, o efeito de distúrbio que podem ter acontecido e como que isso afeta a saúde da floresta. Então, mais uma vez, as formigas são excelentes bioindicadores, bem estabelecidos, e isso quer dizer que a gente pode investigar como que está a saúde daquela floresta só estudando, só entre aspas, que não é tão fácil assim, coletar é mais fácil, mas o trabalho no laboratório é bem grande, a gente tem que separar em espécies, montar em alfinete entomológico, olhar na lupa, então é um trabalho considerável. Mas, se a gente pensar em termos de logística e a facilidade de coletar esses bichos são pequenos, né? A gente coleta com um potinho pequenininho, aqueles coletores universais mesmo, coloca no solo e as Uhum. formigas caem ali. Então, a gente consegue, pelas espécies que ocorrem, pelos alguns parâmetros de comunidade que a gente analisa, dizer como que está a saúde desse sistema simplesmente olhando esses insetos bioindicadores. Então, são, diria assim, três grandes características desses grupos, né, que fazem com que eles sejam organismos modelo, que é o termo que a gente usa, para estudar impactos, principalmente do fogo, né, que é um dos temas que a gente estuda aqui. É muito legal isso, né? Porque a gente, como eu falei anteriormente, normalmente não pensa muito no papel, né? Eu, pelo menos, assim, olho as formigas, a gente até tem preconceito com as formigas mesmo, né? Porque, enfim, elas comem as nossas plantas, etc. Mas sabendo do papel delas, né? E do quanto que elas são importantes, como funcionar, como apoiar no funcionamento, né, do sistema, dos ecossistemas, eu acho que é bem, bem interessante. E
Me Ah, fala um pouco desculpa. mais, assim, então, como você, quais foram os principais resultados, ou como é que funciona um experimento desse? Porque pensando nas formigas, né, assim, pensando naquilo que eu conheço, né, conhecimento empírico de como as formigas estão espalhadas aí na floresta. Como é que você determina, assim, quais as áreas olhar, não sei, como é que funciona o desenho experimental para avaliar uma área que foi impactada, por exemplo, pelo fogo, né? Como é que Sim, você desenha isso? as formigas é interessante porque é isso que você falou, é desse jeito mesmo, né? A gente tem a tendência de vê-las como pragas, né? De uma coisa sempre ruim, mas num sistema natural isso não é verdade, né? Elas estão ali, de fato, contribuindo para o funcionamento daquele sistema, igual eu disse. Mas com relação a essa pergunta, né, o estudo que a gente faz lá com os impactos da Amazônia, do fogo da Amazônia, é o seguinte: eu acho que a primeira coisa, assim, para deixar claro, isso já foi falado aqui nos episódios, né, do Fogo antes, mas para fazer a ligação da importância para as formigas, para indicar esse distúrbio, é que a Amazônia não é adaptada no fogo, né, ao fogo. Então, esse é um distúrbio que ele não ocorre naturalmente na Amazônia, né? Então, alguns eventos eles podem ocorrer, então, por exemplo, mas a cada 500, 700, 1000 anos, ou seja, é um evento muito, muito, muito raro, né? Então, às vezes, um raio, alguma coisa assim, no final da estação chuvosa, e quando isso acontece, é um fogo que acaba muito bem localizado ali, e geralmente ele é apagado rápido, né? Porque a gente está na estação úmida. Então, isso eu estou falando assim, da situação muito rara de ter um fogo que ocorre na Amazônia. Só que o problema é que atualmente a gente tem visto uma frequência muito alta de incêndios não naturais, né, nessa floresta. E qual que é o problema disso? A, a biota, ou seja, tanto as plantas quanto os bichos, a fauna e a flora, eles não conviveram, entre aspas, com esse distúrbio no tempo evolutivo, ou seja, eles não estão acostumados com aquele distúrbio. E isso quer dizer que essas plantas e esses animais, eles não são adaptados ao fogo, né? Então, quando a gente tem, na Amazônia que eu estou falando, tem alguns outros biomas, né, que, como você sabe, que pegam fogo naturalmente. Mas, quando a gente tem alguns incêndios desse tipo na Amazônia, ou em qualquer outra floresta tropical úmida, isso é muito problemático justamente porque esses bichos não têm essa adaptação. Então, o que a gente quer fazer é justamente tentar entender quais são esses impactos, no meu caso especificamente, os impactos desses incêndios sobre os bichos, ou seja, sobre a fauna, né? Então, aí só para a gente entender como isso pode acontecer, eu queria explicar que tem dois tipos de impactos possíveis, né? A gente tem os efeitos diretos sobre a fauna e os efeitos indiretos. Então, os efeitos diretos são aqueles de curto prazo. Então, assim que pegou fogo, alguns bichos podem morrer por causa de chama mesmo, queimado, né? Inalação de fumaça, tem o estresse ali do calor mesmo, que é gerado pelo calor, né? Isso tudo pode gerar morte instantânea por causa de efeitos diretos. Às vezes fuga, então os bichos, diferentes das plantas, né, que não tem como fugir, os bichos, a maioria consegue se locomover, isso permite uma resposta mais rápida ao fogo, só que pode ter vários problemas de mortalidade nesse curto prazo, né? Então, às vezes, fuga enquanto está fugindo, vai um predador e vai lá e pega. Você comentou aí no começo que eu tive uma experiência na Austrália. Eu fiz parte do meu doutorado lá, né? Então, eu observei isso durante um evento de fogo, várias aves predadoras, né, de rapina, rondando lá, porque já sabiam que os bichos iriam fugir ali, né? Então, para investigar um desses efeitos, foi justamente um dos trabalhos que eu fiz do doutorado que eu comentei no começo, né, lá na Amazônia, em parceria com o IPAM, que a gente investigou o efeito sobre as formigas, os efeitos diretos, ou seja, 2 semanas logo depois de um fogo, né? Então a gente fez o seguinte: colocamos esses pitfalls que eu comentei no começo, que nada mais são que potinhos de coletores universais no chão. Aí a gente coloca água, sal e detergente, que é uma solução para simplesmente essas formigas caírem lá, elas não conseguirem sair, né? A gente coletar. E a gente vai identificar quais bichos estão lá, né?
que são aquela história dos bioindicadores que eu comentei. E o outro experimento que eu fiz nessa mesma sentido para identificar esses efeitos diretos foi para testar aquela história dos serviços ecossistêmicos que eu falei antes. Então a gente colocou algumas sementes lá na floresta, depois que queimou, uma semente que a gente sabe que as formigas gostam de remover, tem uma interação que elas removem essas sementes e fazem a dispersão, para ver se esse serviço ecossistêmico tinha sido afetado também por esse efeito direto do fogo. Né? Então a gente colocava sementes lá e ficava andando pelas sementes durante 1 hora, anotando, né? Quantas formigas chegavam, o que elas estavam fazendo, se removia ou não, se comia semente lá ou não. E o que a gente descobriu foi que, na verdade, esses efeitos diretos, eles têm pouco impacto nas formigas como um todo, nas espécies, na estrutura da comunidade, ou seja, em quais espécies estão lá. Mas a gente viu que tinha menos formiga andando, ou seja, menos indivíduos mesmo. Apesar de todas essas espécies que estavam antes continuavam lá, tinha menos formiga andando. Provavelmente por causa desses efeitos diretos mesmo, né? De fogo que queimou algumas delas, fumaça, enfim, predação, né? Ou alguns predadores. E aí o interessante foi que esse menor número de indivíduos teve um efeito, um impacto nesse serviço ecossistêmico delas, ou seja, elas removiam menos sementes onde queimou e elas demoravam mais para encontrar mais sementes. Então, a gente descobriu que mesmo um único incêndio, né, pode ter um efeito significativo, importante, negativo nesse grupo tão importante que desempenha algumas funções ecossistêmicas importantes. Né? Mas isso, Anne, são os efeitos diretos, que geralmente não são tão problemáticos assim para a fauna. O problema mesmo é quando a gente tem esses efeitos indiretos que são de longo prazo. Como você sabe, a gente tem eventualmente alguns incêndios que são recorrentes, né? Você trabalhou com isso, com imagem de satélite, e pode acontecer de alguns lugares na Amazônia pegar fogo onde já tinha pegado antes, que é o que a gente chama de fogo recorrente. Né? Esse é o problema não só para a floresta, mas para a fauna também, quando isso acontece. Né? Porque esses incêndios, eles costumam ter impactos mais severos na estrutura da floresta. Ou seja, o dossel, que é aquela parte, aquela cobertura da floresta, né, vamos dizer assim, o teto da floresta, ele fica muito mais aberto. Né? As folhas caem por causa da fumaça, ele fica mais aberto, mais fino. E isso possibilita ou faz com que, favorece, a ocorrência de novos incêndios, porque o microclima da floresta está mais quente, está mais seco, tem mais luminosidade, isso aumenta a frequência de incêndio e outros incêndios podem ocorrer, né? E agora, além disso, a gente vai ter uma mudança significativa na estrutura da floresta. E isso pode afetar de forma importante alguns grupos da fauna. Por exemplo, tem um macaco bastante emblemático da Amazônia, que é o macaco-aranha, né? Ele usa algumas partes mais superiores do dossel, né, do teto da floresta, justamente porque lá outras espécies não usam tanto, e isso favorece, diminui um pouco a competição que ele tem com outros. Se a gente tem uma estrutura na floresta muito diferente por causa do fogo, com alturas mais baixas, dossel mais baixo, isso pode forçar, por exemplo, esses bichos a irem mais para baixo e aumentar a competição com outros. Isso é um exemplo que a gente sabe para mamíferos desses efeitos indiretos. Né? E agora, para formigas, né, que foi o organismo modelo que a gente utilizou, foi a outra parte, né, a continuação do meu doutorado, que a gente viu, então, naquela primeira parte, os efeitos diretos, que eu acabei de falar, e os efeitos indiretos, ou seja, o que acontece depois que a gente tem incêndios recorrentes e que mudam severamente a estrutura da floresta. Então, para isso, a gente trabalhou também em uma das áreas do IPAM, lá na Amazônia, né, de experimentos com fogo, em que a gente tinha experimentos desde 2004 até 2010, para ver quais são os efeitos, né, o efeito desse fogo na estrutura e na saúde da floresta, para tentar entender isso e gerar dados científicos sobre esse problema. Então, aí eu fui lá, a gente coletou, né, com a ajuda dos meus colegas, a gente coletou as formigas do mesmo esquema. Colocamos os potinhos lá com os pitfalls, água, deixa lá por 48 horas e espera as formigas irem caindo.
cai mais de 180 potinhos para identificar isso depois, Deus nos acuda, mas dei umas viradas Você no tem um laboratório, exército o de exército, alunos? o pessoal me ajudou, que eu estava no doutorado, aí tinha os alunos de IC, de iniciação científica, no laboratório, que me ajudaram, senão não ia dar conta, né? Muita coisa. Muito bicho, né? Então, para vocês terem uma ideia, em cada potinho desse de coletor universal, a gente pode ter 12, 15 espécies diferentes de formiga, em cada potinho. E indivíduos, ou seja, o número de formigas mesmo, tem potinho que tem mais de 200. Então, isso em um, eu tinha quase 200 desses, então é muito material. Mas valeu a pena, porque com esse material em mãos, a gente identificou, né, os bichos para entender o que estava acontecendo, os efeitos do fogo. E o que a gente descobriu, Anne, é que não só a floresta sofre essa conversão, essa mudança na estrutura dela depois do fogo. Porque depois desses incêndios recorrentes, a gente tem uma floresta que é muito degradada, né? Ela fica muito diferente do que uma floresta saudável. Então, ela, por exemplo, o dossel, que é o que a gente falou antes, o teto da floresta, ele fica aberto, porque muitas árvores morreram, né? Então, a gente tem aquelas árvores espaçadas, né, que não formam mais um teto, não formam mais um dossel. E além disso, a gente tem uma invasão de gramíneas, ou seja, que são gramíneas que geralmente ocorrem só em ambientes tipo cerrado e não ocorrem naturalmente no chão da floresta. Então, como está muito aberto, tem muita luz, essas gramíneas também invadem a floresta. Então, a floresta degradada, ela fica parecendo um cerrado, né? Não é cerrado, é diferente, a floresta degradada, mas visualmente ela lembra um cerrado, justamente porque ela tem essas gramíneas, né? E também árvores espaçadas. Tudo bem, mas e os efeitos na fauna, no caso, nas formigas, né? O que a gente viu foi uma mudança paralela, ou seja, similar à da vegetação. Então, aquelas espécies de formigas que são típicas de floresta, que são especialistas em floresta mesmo, elas foram extintas por causa desse fogo recorrente. E isso, lembrando que são os efeitos indiretos que eu falei, porque eu coletei em Uhum. 2013, ou seja, 3 anos depois que tinha acabado o fogo já em 2010. Né? Então, são só efeitos, não é fumaça, não é fogo, são aqueles efeitos de longo prazo e que são devidos à mudança na estrutura da floresta mesmo. Então, essas formigas que são especialistas de florestas, elas foram extintas localmente, e não só isso, espécies que são típicas de áreas abertas invadiram essa floresta, elas não ocorriam lá, onde não foi Uhum. queimado, né? Então, espécies que a gente sabe que ocorrem mais em pastagens, mesmo em ambientes mais abertos, tipo cerrado, porque elas precisam de luz, as formigas mesmo, então não são as plantas mais, né? Então, o que a gente viu no final das contas? Uma conversão da fauna também, então não só da floresta. E é interessante porque, lembra que eu falei, esses bichos são bioindicadores, ou seja, eles indicam Uhum. impactos em outros grupos também. Então a gente pensou assim, nossa, esse efeito, então tem grande chance de não estar ocorrendo só para as formigas, já que elas são bioindicadores, né? E a gente viu isso em outros grupos. Então, na mesma área, por exemplo, borboletas aconteceu isso também, que são outros insetos bioindicadores. Então, a mesma coisa. Borboletas típicas de floresta foram extintas e borboletas típicas de áreas abertas invadiram aquele local, né? Tem isso lá no Arco do Desmatamento, né, no sul da Amazônia, onde a gente tem trabalhado. Mas tem algumas evidências disso acontecer também para outros grupos, por exemplo, aves, besouros rola-bosta, em regiões mais centrais da Amazônia. Né? Então, acaba que esse efeito de longo prazo e indireto, ele é mais problemático porque ele afeta a estrutura da comunidade mesmo, ou seja, quais espécies estão lá, o que elas podem fazer, né, aquelas funções ecossistêmicas, diferente daquele outro único incêndio que às vezes vai matar alguns indivíduos, mas tem um efeito mais restrito. Né? Então, essa mudança que os incêndios recorrentes fazem na floresta, eles fazem o que a gente chama de efeito em cascata na fauna que mora dentro dessa floresta também. Eu acho que assim é super, é bem interessante isso que você está falando, né? Provando assim, por A mais B que você realmente, se você muda o ambiente completamente, você vai mudar as espécies também. Então não quer dizer que
Então, o processo de degradação, né, que ocorre hoje em muitas áreas, né, da Amazônia, então a gente tem quilômetros e quilômetros de floresta passando por esse processo de degradação, principalmente quando a gente pensa que uma parte desse processo de degradação está só no efeito de borda. Nós temos aí quase 18% da Amazônia desmatado. Toda essa área desmatada tem uma borda, né, entre o pasto, faz a conexão entre a área desmatada e a floresta. Então, toda essa área de floresta que margeia essas áreas desmatadas são degradadas e têm um efeito de borda e estão passando por um processo como esse que você descreveu, né? Então, tem uma mudança de estrutura, tem uma mudança do clima, tem uma mudança de composição, às vezes, né? Então, esse efeito que você descreveu para uma área específica no Mato Grosso, em que você fez, né, que foi feito um estudo, etc., isso a gente pode extrapolar para uma área muito, muito, muito maior, né, para a Amazônia como um todo. Com Então, certeza. achei bem, bem interessante. E Lucas, aí a gente falou, então você falou muito bem sobre o impacto do fogo, do distúrbio sobre os invertebrados, né? E principalmente as formigas. E qual o papel desses animais, né? Desses insetos, na recuperação da floresta, né? Porque assim, eu lembro que acho que um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu fiz um trabalho junto com a Karine, e eu fiz a parte de sensoriamento remoto para ela, e ela estava justamente no doutorado dela estudando o papel das formigas né, na regeneração, né, e também identificando que em algumas áreas onde tinham ninhos, né, essas áreas foram menos queimadas porque tinha uma certa, vamos dizer, predação do material combustível, tinha menos material combustível, né? Isso. Então, ela estudava também formigas cortadeiras, que são, como você falou, herbívoros, né? Então, não sei, você podia falar um pouco mais para a gente Uhum. sobre isso? Sim. Não, isso é muito interessante, Anne, porque os animais, eles não só ajudam a recuperar a floresta queimada, né? Como eu vou falar mais para frente, mas eles evitam o fogo de espalhar, que é esse exemplo que você trouxe aqui, né? Do trabalho da Karine Carvalho, né? Que hoje é professora lá na Bahia. E ela estudou nas áreas lá queimadas no Mato Grosso, e, de fato, ela viu que onde tinha ninho de formiga cortadeira, as áreas queimadas eram muito menores, justamente porque não tinha material combustível, ou seja, folha, galho, em cima ou perto desses ninhos, né? O que acontece é que as formigas, além delas consumirem material vegetal, né, a formiga cortadeira, que são herbívoras, elas limpam também as áreas que estão em cima do ninho, elas limpam os ninhos dela. Então a gente vê um ninho facilmente quando o ninho de cortadeira é ativo, porque ele está bem limpo. E isso não tem como, atua como um acero, né? Não tem como o fogo chegar ali porque não tem o que queimar, né? É só terra. Então, por exemplo, nesse trabalho aí que é muito interessante, mais de quase 90% das áreas que não foram queimadas estavam num raio de mais ou menos 30 metros, alguma coisa assim, de um ninho de formiga cortadeira. Então, é exatamente isso. Além delas contribuírem para a regeneração, elas evitam que o fogo se espalhe, né? Os animais, no caso específico, as formigas cortadeiras. Mas o papel de regeneração, na regeneração da floresta queimada, é muito interessante porque por causa daquelas funções ecossistêmicas que eu falei antes, né? Então, por exemplo, vamos pensar na dispersão de sementes. As formigas, os besouros rola-bosta, eles dispersam muitas sementes e isso ajuda na recuperação da floresta, né? Então, eles vão lá colocar sementes num local mais propício para elas nascerem, germinarem, né? E isso aumenta o recrutamento, que a gente chama, né? Ou seja, o número de plântula que está ali. Então, isso contribui diretamente para a recuperação das florestas. Outro aspecto que a fauna pode recuperar, ajudar nessa recuperação é também uma função ecossistêmica desse revolvimento do solo. Isso é muito importante.
que principalmente formigas e cupins desempenham, né? Então, eles fazem galerias, cavam para fazer os ninhos e tudo mais, e isso aumenta a infiltração de água, por exemplo, revolve nutrientes, essa é uma bioturbação que a gente chama, né? Uma bioturbação do solo. E isso gera ambientes locais no solo que são muito mais favoráveis para o crescimento de plantas do que locais que não têm esse revolvimento de solo, né? Então, isso é muito interessante porque a gente tem, então, essas funções de dispersão de semente, de melhor para um local mais adequado, de melhorar o local para a regeneração de florestas, e a gente ainda tem aquela história de predação, né? Então, as formigas são, muitas delas, são predadores importantíssimos de insetos, invertebrados no geral, mas de insetos que são herbívoros, né? E esses insetos herbívoros acabam também atrapalhando o crescimento de algumas plantas. Agora, no caso da recuperação, né, da ajuda na recuperação da fauna, a gente tem também não só os invertebrados, mas um papel muito importante dos vertebrados, né? Então, teve o estudo recente aí, né, que eu tive o prazer de liderar junto com a equipe toda do IPAM, Paulo Brando, Rogério Libério, Lud, Núbia e um monte de gente divina, então os pesquisadores associados ao IPAM, e a gente foi investigar qual que seria a contribuição das antas para a recuperação das florestas queimadas, né? Então, tinha muita anta, tem muita anta na Amazônia, ainda bem, por enquanto, né? Esperamos que continue assim. E especificamente na nossa área do fogo tinha bastante. E a gente sempre via, né, o pessoal que trabalha lá, muito cocô de anta. E a gente pensou, a gente se perguntou, como é que será que esses bichos, ou será que eles têm um papel potencial para ajudar essa floresta queimada e degradada, que eu falei, que é com a céu aberto, com muita gramínea, a se recuperar? Então a gente foi investigar isso, né? A gente andou nas áreas queimadas e não queimadas e pegando cocô de anta, tanto de cocô de anta, e contando e marcando onde estava, contando sementes, né? Vendo quantas sementes que estavam. Então essa parte específica foi o Rogério Libério que fez, né? Que é coautor do trabalho. Contando mesmo quantas sementes estavam ali dentro do cocô. É bastante cocô, né? Cada cocô de antas é meio quilo de cocô. Então, imagina o tanto de semente que tem ali, né? Na verdade, o que a gente descobriu foi que as antas, por algum motivo que a gente ainda vai investigar, preferem usar essas áreas queimadas que são mais abertas, né? Então, elas acabam usando essas áreas mais e, consequentemente, fazem mais cocô lá. Então, o que a gente descobriu é que elas dispersam 3 vezes mais sementes nas florestas queimadas do que nas florestas não queimadas, né, saudáveis. E um cálculo, uma estimativa que a gente fez nesse artigo, foi que as antas dispersam aproximadamente 9.800 sementes por hectare por ano. Ou seja, você pensar em um ano, ficar acompanhando um hectare ali, vai ter 9.800 sementes só por anta, né? Enquanto que nas áreas não queimadas era algo em torno de 3.000, ou seja, 3 vezes mais nas florestas queimadas. E então a gente, obviamente, discutiu que isso pode ter um papel muito importante na regeneração dessa floresta, porque uma das limitações para a gente ter uma regeneração natural depois de um distúrbio desse é justamente sementes chegarem lá, né? E mais importante, a gente tem uma dificuldade, né? Poucas sementes chegam, que são aquelas típicas de estágio tardio sucessional, né? Então geralmente aquelas árvores, espécies que são maiores e que acumulam mais carbono. Então, outra vantagem, né, dessa dispersão pelas antas que a gente viu é que elas, além de trazerem mais sementes para as áreas abertas, elas trazem sementes potencialmente grandes, porque é um bicho grande, né? Eles podem chegar até 300 e poucos quilos. Então, elas comem sementes grandes que outros animais não conseguem. E essas sementes grandes vão virar árvores grandes que acumulam mais carbono, é uma outra função ecossistêmica da floresta. Então, a gente descobriu esse papel potencialmente muito importante das antas, para além de tudo desses dos invertebrados que eu falei, né? Então, esse papel especificamente das antas na contribuição através dessa dispersão de muita semente, semente grande e sementes novas, porque das 20 e poucas espécies que a gente contou lá nos cocôs das antas,
quatro delas, elas não ocorriam na nossa área, porque a gente tem um inventário anterior disso lá, né? Então são quatro espécies novas, ou seja, elas andam muito, então potencialmente elas estão trazendo uma diversidade maior. Elas podem andar até 20 quilômetros em linha reta num único dia, então o bicho anda muito. Olha. Né? Então é muito Uhum. interessante, porque toda essa contribuição pode estar fazendo, é, possibilitando uma maior regeneração dessas florestas queimadas. Que interessante, Lucas. E quais são os outros animais assim que são conhecidos como super dispersores, O, é, nesse caso específico? sim, a gente tem as aves, né, que são muito importantes, dispersoras de sementes, então muitas delas são frugívoras, e pelo fato de voarem, né, isso facilita demais. Só que uma limitação, por exemplo, é que essas aves elas precisam de puleiros, né, para pousar em algum local e defecar e, consequentemente, trazer as sementes. Então, uma das limitações que eu falei para a regeneração natural é justamente chegar a semente em área aberta. Porque, por exemplo, as aves não conseguem, elas não vão pousar no chão, né, muitas delas. E as antas conseguem fazer isso. E, além disso, alguns pequenos mamíferos fazem isso também, roedores, né, que são frugívoros, ou seja, se alimentam de frutos e, consequentemente, dispersam sementes. É, e os invertebrados são grandes dispersores de sementes, e hoje em dia, com essa perda grande que a gente está tendo de fauna, de vertebrados grandes, né, que é até conhecido como processo de defaunação, a gente acredita que cada vez mais os papéis dos invertebrados vão ser mais importantes nesse processo de recuperação da floresta, justamente porque quem acaba sofrendo mais, vamos dizer assim, são os animais grandes, né? Porque é por causa de caça, são populações menores, o que aumenta o risco de extinção dessas espécies. Então, a tendência. Ixi, Lucas. Bem, enquanto deu uma falhada aqui na internet, não sei se é do Lucas ou na minha, mas acho que é bem interessante isso que ele colocou, dessa questão do papel dos animais no processo de regeneração, né, de recuperação da floresta. E, ixi, ele caiu. Mas então vamos esperar ele entrar de novo. Acho que ele pediu para entrar. Deixa eu ver. É. Mas eu acho que então quando a gente fala em biodiversidade, a gente fala o papel da biodiversidade, né? A gente tende a pensar realmente nos bichos carismáticos, etc. E, e a gente pensa pouco, né, nesse papel de serviço ecossistêmico que a biodiversidade tem para manter a floresta funcionando e dando os serviços ecossistêmicos para a gente, né? Como água, ciclagem de água, conforto térmico, acumulando carbono, tirando carbono da atmosfera, né? Então, tem sido bem interessante mesmo essa conversa com o Lucas. Vamos ver se ele vai entrar, né? Para a gente finalizar, ainda faltam uns 15 minutos. E mais uma coisa assim, tipo, em resumo, eu aprendi bastante hoje, né? Fiz um trabalho junto com a Karine Carvalho sobre o papel das formigas, como ele falou, né? Anteriormente na redução do risco de queimadas ali em algumas áreas de borda, no Mato Grosso. Acho que ele entrou. Peraí, rapidinho. E, e bem interessante saber que as formigas, né, e os cupins têm esse papel. Vou até olhar Oi, diferente agora para elas. Oi, Lucas. caiu a Então, internet aqui da universidade, mas estou no 3G. Vamos lá. não, tranquilo. A gente tem uns 10 minutos, talvez. Talvez fosse interessante você falar um pouco mais sobre e agora, né? O que que você está fazendo para quais são os novos projetos, quais são as coisas interessantes que vocês estão pensando.
A Uhum. gente sabe que o tema do fogo voltou muito, né, a pauta desde o ano passado. Realmente a Amazônia, ela, ela tem queimado mais, a floresta amazônica tem queimado mais, né, do que nos últimos anos. E, e realmente, assim, tem efeitos sinérgicos, efeitos do clima. O clima tem facilitado, mas também tem muito mais fonte de ignição hoje, né? Então, nesses últimos 2 anos, o que a gente tem visto, na realidade, é um aumento das fontes de ignição, ou seja, pessoas colocando fogo, e esse fogo está se espalhando. E, naturalmente, essa floresta não deixaria esse fogo se espalhar, né? Mas ela está aí muito mexida já, né? Muito perturbada, e o clima também tem favorecido em alguns anos, né? Então, eu não sei o que você está pensando aí, o que é que o grupo de pesquisa que você está envolvido, o que está sendo pensado aí para o futuro, para investigar mais aí o papel da biodiversidade, né, principalmente da fauna, entender esse processo das áreas perturbadas aí. Sim, Anne, realmente, como você falou, o assunto, infelizmente, do fogo tem aparecido cada vez mais e mais, né? Não é o que a gente gostaria, como eu disse no começo da fala, a Amazônia não pega fogo naturalmente, né? É muito, muito raro. A gente não deveria estar vendo esse tanto de foco de incêndio lá. E a ideia do grupo, né, do nosso grupo, é continuar investigando, né, esses impactos do fogo na Amazônia sobre a fauna. E uma linha que a gente tem seguido é justamente essa da contribuição desses bichos para a regeneração da floresta, né? Porque a gente tem um problema de muita área queimada, é caro regenerar isso, restaurar isso, e a regeneração natural é uma saída muito interessante e que os animais podem contribuir muito através daquelas funções ecossistêmicas que eu comentei mais cedo. Um desses projetos, né, é o a doutoranda, Vanessa, acho que ela deve estar assistindo aí também, ela é minha co-orientada aqui em Viçosa, e a gente está investigando os efeitos, como os cupins podem contribuir para a regeneração dessa floresta, ou pelo menos mitigar, né, diminuir um pouco esses impactos do fogo. Então, acontece que saiu um trabalho muito interessante ano passado, né, na Science, uma revista bem famosa em ciência, explicando mostrando, né, que depois de um evento de El Niño extremo, uma seca muito severa lá na Malásia, nas florestas tropicais de lá, eles viram que esse efeito, esse El Niño, por algum motivo, aumentou a atividade de cupins. Tá? Então, nas áreas que foram afetadas por essa seca, Vanessa aí. Então, é o trabalho dela de doutorado. Esses cupins eles tiveram uma atividade maior. E lembra que os cupins têm funções ecossistêmicas, e uma delas é justamente revolver o solo. Esse revolvimento, ele trouxe mais umidade para esse solo, mais nutrientes, e o que aconteceu é que eles ajudaram, então, a regenerar a floresta. Né? Então, as plântulas que estavam nascendo conseguiram nascer melhor e desenvolver melhor, justamente por causa dessa atividade de cupim. Então, vendo esse trabalho, a gente pensou, será que, já que os incêndios na floresta têm efeitos parecidos com a seca, ou seja, a floresta fica mais quente, menos úmida, né, o microclima fica parecido, será que então esses cupins podem ter um efeito parecido aqui no Brasil, nas florestas da Amazônia queimada? Então, esse é o trabalho, o pessoal lá do laboratório aqui, a Gabi está ajudando a contar os cupins também. O que acontece é que a gente está investigando agora se de fato, nas florestas queimadas, né, esses cupins também aumentaram a atividade, igual foi observado lá na Malásia. A gente espera que sim, por causa das atividades, dos efeitos parecidos. E se eles estão aumentando, se eles também estão contribuindo potencialmente com essas funções ecossistêmicas deles. Né? Então, já vou dar um mini spoiler aqui de um resultado da Vanessa fresquinho. A gente tem já algumas evidências de que a decomposição é maior nessas florestas queimadas aqui do Mato Grosso. Né? Então, a gente ainda não sabe, o pessoal está acabando de cotar os cupins, a gente ainda tem que fazer as análises, se de fato essa decomposição é por causa dos cupins. Mas existe embasamento teórico, né, para a gente acreditar que sim, que esses cupins também têm uma contribuição muito importante.
Então, essa é uma linha que a gente tem investido bastante para entender melhor essa contribuição, né? E um outro também muito importante, que é de um doutorando aqui, o Zé Eduardo Falcon, que é aluno de doutorado aqui da Ecologia, é meu aluno de doutorado, e a gente está fazendo um projeto de continuação daquele das antas que eu comentei. Então, a gente quer entender, de fato, qual que é o papel, qual que é a contribuição dessas antas na regeneração da floresta, ou seja, quantificar isso. Porque uma coisa é ela fazer cocô e ter muita semente lá. Outra coisa são essas sementes de fato germinarem, né, virar plântula, contribuir para a regeneração, até porque as antas são grandes herbívoros, elas podem, né, e elas comem folhas também, elas pisoteiam, são animais grandes, então a gente quer entender melhor esse balanço, né? Uma vez que elas fazem mais cocô lá, e aí, será que essas sementes de fato elas germinam mais? Será que elas não estão comendo depois essas plântulas? E se germinam mais, quão mais, né? Quanto que elas estão germinando mais? Então, esse é um projeto que vai começar de doutorado do Zé Eduardo, de fazer um experimento mesmo, às vezes com áreas isolando anta, né? Alguma coisa colocando uma cerca que elas não possam acessar, fazendo transferência de cocô, às vezes pode ser que esses cocôs tenham um efeito não só por causa de semente, mas aumentando os nutrientes também daquele solo, né? Então isso a gente não sabe ainda. E então o objetivo grande, eu acho que agora é tentar de fato. A gente já sabe que o incêndio na Amazônia afeta demais esses bichos, né? Como a gente já falou. E agora o que a gente quer mesmo é entender e aí, como será que eles podem, de alguma forma, contribuir para diminuir esse processo? E se sim, né, vai ser mais um argumento, além de todos os outros que a gente já tem, da importância de conservar não só a floresta, obviamente, né, que é a casa ao lar desses bichos, mas os próprios bichos, né, porque eles têm funções muito importantes no ecossistema. Legal. Lucas, tem várias perguntas aqui, só que eu não estou conseguindo fazer rolar as perguntas. Tem uma pergunta sobre se os macacos e as araras ajudam na recuperação ou na dispersão, né, de sementes. Tem uma pergunta sobre, mas não estou conseguindo rolar as perguntas aqui. Deixa eu Mas ver se enfim, eu você consigo. pode ir O meu também não respondendo está essa. dando, não. Não, com certeza. Esses animais são dispersores de sementes, né? Eles efetuam esse serviço ecossistêmico também, assim como os invertebrados que eu citei e os mamíferos maiores, as antas, enfim. Eu citei esses casos aqui porque são os grupos que a gente tem trabalhado, né? Eu tenho uma familiaridade maior com os resultados e tudo mais. Mas esses animais, com certeza, têm um papel muito importante na dispersão de sementes também. Algumas características de cada grupo, é lógico que vão variar, né? Igual eu falei das áreas abertas. Então, as aves, elas precisam de um puleiro, de um local para pousar, para então defecar e então ter a semente. Se é uma área muito aberta, que morreu muita árvore, não tem onde esses animais pousarem, né? Então, daí a importância da gente ter uma complementariedade de grupos. Então, animais diferentes vão contribuir de formas diferentes para a regeneração, né? Tem uma pergunta super boa, mas eu não estou conseguindo acessar aqui. A estimativa de quantos indivíduos invertebrados são perdidos por hectare devido ao incêndio? Há exemplos para formigas ou cupins? É muito difícil, a gente não sabe, porque assim, na verdade, na Amazônia, né, a gente tem até espécies que a gente não conhece. Então, esses dados são muito difíceis da gente ter. Só para vocês terem uma ideia, nesse meu projeto lá que a gente coletou formigas, foram mais de 200 espécies. Algumas a gente não conseguiu identificar o nome, né? A gente fala morfoespécie, que é simplesmente saber que é uma espécie diferente, mas a gente não conhece. Muito provavelmente porque a ciência não descreveu elas ainda, né? Então são muitas espécies novas. E então é difícil a gente saber ter essa estimativa, principalmente do número de indivíduos. Se a gente não sabe nem de espécie quantas devem ter sido extintas, imagina de indivíduos mesmo. E considerando ainda o fato que as formigas e os cupins são sociais, né, ou seja, eles vivem em colônias, é mais difícil ainda, porque uma colônia pode chegar a ter milhões de indivíduos, são milhares de indivíduos, dependendo da espécie. Então, a gente não sabe, né? Não, ainda estamos, diria, longe de ter esses dados. Então,
né? Mais uma vez, a importância da gente não perder essa biodiversidade antes mesmo de conhecer ela. Tem uma pergunta aqui sobre a importância das abelhas no reflorestamento e quanto tempo, em média, uma área desmatada se regenera espontaneamente. Aí eu vou te pedir para ser sucinto, que a gente tem tipo Já está 3 minutos. tá É. rapidinho. É, não, abelhas, assim, a gente não tem estudado lá ainda. É um grupo que a gente vai incluir nos nossos estudos. Tomara que dê certo a renovação de um projeto que a gente pediu para o CNPq, vai ser um dos grupos que a gente vai estudar. Mas certamente ela tem muita importância por causa da polinização. E a área depende da intensidade do fogo, o tempo que vai recuperar, né? A gente não tem uma resposta cravada para isso. Quanto fogo teve, qual foi a intensidade, se teve seco, se não teve, se teve vendaval, se não teve, muitos fatores que vão afetar. Se tem borda, se não tem. Legal, gente. Obrigada, Lucas. Assim, foi fantástico. Aprendi um monte também. Eu espero que as pessoas tenham gostado. E, novamente, assim, o É Fogo faz parte de esses episódios fazem parte da comemoração dos 25 anos do IPAM. Então, a gente está, desde julho, fazendo toda quinta-feira conversas com especialistas ligados, né, de alguma maneira ao fogo. Então, é uma oportunidade da gente aprender mais sobre o tema. Queria te agradecer novamente e dizer que só vocês procurarem o Lucas, ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, né? E é nosso parceiro aí em vários trabalhos. Valeu, Lucas. Eu que Obrigada. agradeço, Obrigado, Anne. Muito pessoal. obrigado. Muito obrigado pela Tá. oportunidade. Foi um prazer. Tchau, tchau, gente.